Esse artigo fala sobre redução do consumo de carne como solução para a conservação da biodiversidade. Ele apresenta um resumo da conexão entre o consumo de produtos de origem animal e os atuais padrões de degradação ecológica e de ecossistemas, a importância da China, né, nessa relação e a relação direta que o consumo de carne tem com a saúde humana. Ele apresenta a expansão agrícola como a principal causa do desmatamento tropical e a pecuária como uma causa predominante da perda do habitat natural no mundo. E a pecuária comprometendo 1/5 da biomassa terrestre e consumindo mais da metade da apropriação humana da produtividade primária líquida. O consumo de produtos de origem animal por humanos, ele cita como sendo a provável maior causa de extinção contemporânea de espécies, além de ser a maior causa do desmatamento e o principal fator de degradação do solo, poluição, mudança climática, pesca excessiva e a sedimentação das áreas costeiras. Um dos tópicos muito importantes, né, citado no artigo, é sobre os padrões de perda de biodiversidade motivada pelo consumo da carne nos trópicos. E aí ele cita como tendência e projeção a Amazônia como exemplo primário, né, da perda de biodiversidade motivada pela produção pecuária. Em 2015, né, que é o artigo dessa data, mais de 3/4 das áreas desmatadas na Amazônia eram destinadas a pasto e produção de alimento para gado. Muito atual esse tema aí, essa parte do artigo. E quase metade do que era floresta tropical na Costa Rica também sendo dedicada, área dedicada à pecuária. E projeção de aumento da produção pecuária na África, empresas internacionais, inclusive adquirindo e arrendando terras para criação e exportação de gado no local. E também uma mudança importante na produção agropecuária na Ásia, com demanda crescente para que essa mudança ocorra, devido à urbanização e alterando o sistema agroflorestal existente por produção intensiva e extensiva. E o aumento da produção de carne em países biodiversos também foi apontado como um problema muito preocupante. Metade da produção global de carne ocorre em países subdesenvolvidos. E o aumento do consumo de produtos de origem animal, em conjunto com o rápido crescimento das populações da maioria desses países subdesenvolvidos, são fatores muito importantes na perda da biodiversidade. Foram identificados 25 hotspots de biodiversidade ao redor do mundo, e coletivamente eles continham aproximadamente 44% da vegetação mundial e 35% dos vertebrados terrestres, uma área que costumava cobrir 12% da superfície, e devido às atividades humanas relacionadas à pecuária e ao agronegócio, a extensão desses hotspots foi diminuída em quase 90%, representando apenas 2% da biodiversidade do planeta. O aumento global na produção pecuária está destruindo os habitats naturais, levando à perda de espécies em múltiplos níveis tróficos, com efeitos em cascata na biodiversidade e funções dos ecossistemas, principalmente nesses locais citados, biomas. E aí ele fala também sobre a importância da China em toda essa relação do aumento do consumo de carne, né, devido ao hábito alimentar, mudanças no hábito alimentar e a crescente densidade populacional. A China terá futuros efeitos significativos na biodiversidade, muito além de suas fronteiras. Então, em 2015, 20% do consumo alimentar chinês eram de produtos de origem animal, mas é previsto que esse consumo chegue a 30% em 20 anos. E aí, como comparativo, ele cita que em 1960 esse dado era apenas de 5%, então teve um crescimento muito grande. E ele também menciona que se o consumo da China se igualar ao consumo dos Estados Unidos, por exemplo, de produtos de origem animal,
isso aumentaria em 138%, o que é muito preocupante. Grande parte da produção pecuária na China é abastecida por alimentos para gado, a base de soja produzida na Amazônia, inclusive. A globalização do comércio de alimentos, produção estrangeira e padronização de produtos leva à substituição da agricultura rica em biodiversidade pela monocultura extensiva. Os efeitos na biodiversidade são mudanças na distribuição. Aqui é outro tópico, né? Sobre a pecuária conduzindo a mudança climática. Então, ele cita alguns pontos que são muito relevantes, né, para essa mudança acontecer, e dentro dela estão os efeitos na biodiversidade, que as mudanças climáticas influem na distribuição e na abundância das espécies, contribuição da pecuária nos gases estufas, que é uma importante contribuição nos gases estufas, e o setor da pecuária sozinho é responsável por 14,5% das emissões mundiais de gases estufas derivados de atividades humanas. Acredito que esse número seja ainda maior hoje em dia. E um papel importante dos ruminantes. Até 2050, a população de gado pode representar mais de 1 bilhão de animais, e a população de ovelhas e cabras mais de 700 milhões. A distribuição de ruminantes ao redor do planeta sobrepõe extensivamente áreas que possuem altos níveis de biodiversidade. Exemplo da Amazônia, florestas na Costa Rica, enfim. Além de requerer área maior por quilo de proteína, né? Então não é ecologicamente efetivo. Os ruminantes ocupam maior área que qualquer outro uso de terra, e a fermentação entérica do ruminante é a maior fonte de emissão de metano. Outro ponto sobre o consumo e produção de carne é a saúde, né, humana. E o consumo de produtos de origem animal possui efeitos diretos na nossa saúde, relacionado com doenças cardiovasculares, obesidade, altas taxas de câncer e diabetes. Tais doenças, né, podem ser amplamente prevenidas com a troca por uma dieta balanceada em plantas. Dietas ricas em produtos de origem animal comumente indicam populações menos saudáveis. Estudos sugerem que a mesma ingestão de pequenas quantidades de produtos de origem animal está associada com concentrações significativas de colesterol plasmático, que é associado com o aumento de doenças crônicas degenerativas e taxas de mortalidades altas. E aí ele apresenta 3 soluções, né, para essa redução do consumo de carne, como solução para defesa da biodiversidade. E considerando que 7 gigatoneladas, que é 7 vezes 10 a 12, de biomassa vegetal é necessária para a produção de 0,26 gigatoneladas de carne. Mesmo um leve aumento no consumo de alimentos de origem animal no futuro levaria a um grande aumento na conversão de habitat natural e emissão de gases estufas. E as 3 soluções que ele propôs reduzir o consumo de produtos de origem animal, substituir a carne, especialmente os provenientes de ruminantes, por fontes de proteínas mais eficientes, e reintegração da pecuária em sistemas de produção agroecológicos. Reduzir a demanda por produtos provenientes da pecuária, eliminando a perda de energia disponível nos vegetais, através da população pecuária, e cortar o caminho utilizando as terras destinadas à pecuária para o consumo humano. É uma estratégia que aumentaria o número de calorias dos alimentos disponível para consumo humano em 70%. E isso poderia alimentar um adicional de 4 bilhões de pessoas, excedendo inclusive os 2 a 3 bilhões de pessoas previstas pelo crescimento populacional em alguns anos. Substituir os alimentos de origem animal, principalmente os ruminantes, por alimentos de origem vegetal, de animais monogástricos e provenientes da piscicultura, são alternativas mais econômicas, sustentáveis e saudáveis. E a reintegração, né, da produção pecuária a sistemas de produção agroecológicos,
com pastejo rotativo, que simula a migração natural de herbívoros selvagens, pode aumentar a biodiversidade vegetal, sequestra carbono, melhora o nitrogênio do solo, melhora a umidade do solo, aumenta potencialmente a produtividade e a sustentabilidade desses biomas. E a conclusão é que, considerando a importante marca da produção pecuária, o impacto humano negativo na biodiversidade pode ser significativamente reduzido pela redução da demanda de produtos de origem animal, substituição de proteínas ecologicamente ineficientes e reintegração da pecuária a sistemas ecologicamente integrados. Essas medidas trariam impactos positivos, né, na redução da perda da biodiversidade e habitat natural, utilização de energias e combustíveis fósseis, emissão de gases estufas e poluição, enquanto forneceriam dietas balanceadas e nutritivas que melhorariam a saúde humana globalmente. E é isso. Bem, Gabriela, foi sintético, né? Você passou a ideia principal, né? E eu, quando você, ao início, comenta... Está me ouvindo aí, Luísa, né? Está me ouvindo? Sim, Quando começa, né, no primeiro e segundo slide, né, coloca que na introdução dos autores, eles afirman, na verdade, mas baseado em evidências de outros trabalhos, né, que o consumo de carne a nível maciço, industrial, do jeito que acontece, né, é a principal causa de extinção das espécies animais. Isto é uma coisa bem dramática, né? É uma coisa que sensibiliza, impacta, né? Porque pouco se fala disso, né? Pouco se fala disso. Y estamos hablando de un trabajo de 2015. Claro que este trabajo de 2015 sirvió para otros tipos de trabajos y medidas, ¿no?, que resultarían, como dice inicialmente, no consenso do Lance, dieta planetaria, mas mesmo así, olha, en 2015 ya estaba siendo colocada esto, ¿no?, estas cosas, ¿no?, y no a nivel social, da mídia, ¿no?, não é praticamente obviado, ele, na verdade, ele não comentado, né? E importância também das mídias científicas, né? Cadê as mídias científicas, né? Exato. Na verdade, as mídias científicas, se sai um ator, uma atriz que falou alguma coisa sensacionalista, aparece, né, em primeira plana, né? Eu queria te perguntar, Gabriela, esse trabalho, a leitura e análise crítica, o que representou para você na tua visão profissional? O que de novo? O que impactou? O que viu você de diferente, né? Que mudou sua visão? Eu acho que foi muito importante para a gente entender, para além de motivos pessoais, né, os motivos que impactam mundialmente a vida de todo mundo, né, e como no futuro é sustentável, né, uma dieta que tenha um grande consumo de produtos de origem animal. Então, acho que é uma questão muito importante a ser abordada, não só com nichos específicos, né, mas em geral, que é uma coisa realmente muito impactante. Eu tinha noção de grande parte desses dados, né? Talvez não com números exatos, mas eu já tinha ouvido falar, lido um pouco a respeito disso, tanto a extinção de espécies, quanto ser a maior parte da produção de gases, estufas e outras questões muito alarmantes, né? Como o aumento desse consumo na China e a diminuição drástica, né, desses dados e todo o impacto que isso tem no mundo inteiro. Então, acho que na minha visão, enquanto profissional, né, eu acho que isso é uma questão abordada urgentemente, questão de sustentabilidade mesmo, né, desse consumo de carne muito amplo no mundo. Muito bem. Sim. Gente, eu acho também, né, a gente sempre comenta aqui coisas parecidas, né, quando vê
vários assuntos, mas acho que esses de impacto ambiental mais ainda. A maioria aqui, né, nutricionista, estudante de nutrição, e há sempre aquela velha coisa, né, porque acho que já chama atenção quando a gente vê essa diferença da mídia, né, o quanto dá atenção para assuntos irrelevantes e sensacionalistas, às vezes, e não fala de assuntos sérios como esse. E da mesma forma, né, como dentro da formação, dentro da nutrição, é uma parcela quase insignificante, né, o que se comenta nesse assunto. E se a gente pensar que são os profissionais que são os especialistas para falar sobre alimento, e aí vão, se eles não têm essa informação, eles não propagam, né, e aí vai sempre continuando essa cadeia de deixar esse assunto, né, subir, né, com uma, né, ali, numa importância muito baixa. Então, chama bastante atenção nisso, né.